Ei pessoal, aqui é a Thalita, bem-vindos à Casa da Coruja. E hoje a gente vai falar sobre o clássico americano E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Esse foi o único livro escrito pela autora e ela demorou 10 anos para concluir a obra. Ela escreveu ele de 1926 até 1936. Mas todo esse trabalho valeu a pena, porque logo no ano seguinte da publicação ele já ganhou o Prêmio Pulitzer e o National Book Awards. Além disso, ele teve seus direitos de imagem vendidos para sua adaptação cinematográfica, que teve o mesmo nome e fez tanto sucesso quanto o livro. Essa é uma história que vai atender a todos os gostos. Ela tem guerra, tem relacionamento amoroso, tem turbulência social. Algumas pessoas questionam os problemas sociais levantados no livro, falando que a autora passou muito superficialmente pela questão da escravidão. Mas eu acho que a gente tem que contextualizar a obra. A autora escreveu a obra do ponto de vista de uma menina que nasceu numa família escravagista em pleno sul dos Estados Unidos durante a escravidão. Então, para ela, fazia sentido ela falar com uma certa normalidade a respeito da existência de escravos. Eu não acho que a autora estava falando que era normal, mas estava inserido naquele contexto. Então cabe a nós, leitores, lendo este livro em 2020, entender que aquilo era uma situação da época e criticar essa situação da época. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da inesquecível Scarlett O'Hara e ele vai se passar durante dois períodos bem importantes na história dos Estados Unidos, que foi a Guerra de Secessão e o período da Reconstrução. A Guerra de Secessão ela foi uma guerra entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos, deflagrada principalmente pela questão escravagista. O norte queria a abolição da escravidão e o sul, que era onde estavam os estados escravagistas, queria a continuação do regime. Essa guerra vai ser muito devastadora, principalmente para os estados do sul, que eram estados agricultores e que dependiam da mão de obra dos escravos. Então, com a guerra, vai começar a faltar suplemento para a agricultura, vai começar a faltar a mão de obra em si, e isso vai levar muitas famílias à falência, e uma dessas famílias vai ser a da nossa protagonista, da Scarlett O'Hara. A história vai começar bem quando a guerra é declarada. Então a gente tem um leve vislumbre de como era a vida da Scarlett antes, com muita riqueza, muita fartura, com tudo que ela queria, assim, na palma da mão dela. E a gente vai acompanhando a decadência da família dela e como ela vai ter que amadurecer durante esse período para conseguir sobreviver. No começo da história a gente vai ser apresentado aos 4 personagens principais. E, gente, acompanhe aqui comigo porque é uma bagunça digna de novela mexicana. A gente tem a Scarlett O'Hara, que é essa menina mimada, voluntariosa, que está acostumada a sempre conseguir o que ela quer. Ela vai ser apaixonada pelo Ashley Wilkes, que tem uma personalidade bem diferente da Scarlett. Ele é meio Maria vai com as outras, sabe? Pra ele tá tudo bem, ele faz o que a família manda, ele não se impõe, ele nunca faz com que sua vontade prevaleça. A família dele vai acabar arranjando um casamento de conveniência pra ele, e apesar dele falar que ele gosta da Scarlett, ele vai aceitar esse casamento simplesmente porque é o mais fácil pra ele fazer. A esposa dele vai ser a Melanie. Ela é amigável, simpática, todo mundo ama ela, todo mundo fala bem dela, é o exemplo da menina perfeita. E apesar dessas diferenças de personalidade tão fortes, ela vai acabar desenvolvendo uma amizade muito grande pela Scarlett. E apesar dela realmente ser amiga da Scarlett, a Scarlett era aquela amiga falsa que na frente falava que amava, que adorava, mas por trás estava sempre falando mal e sempre tentando destruir o casamento. E aí, se esse triângulo amoroso não fosse o suficiente, a gente ainda tem o Rhett Butler. Ele é aquele cara mulherengo, galanteador, que tem uma personalidade meio duvidosa. Ele vai conhecer a Scarlett logo no início do livro e vai se encantar por ela. Mas como os dois têm uma personalidade muito forte e até mesmo muito parecida, a Scarlett vai detestar ele, porque ele vai ser aquela pessoa que vai confrontar ela, que não vai dar o que ela quer. Então, pra ela, é ódio à primeira vista. E aí, a gente tem formado um segundo triângulo amoroso nessa história. Rhett, que ama a Scarlett, que ama a Ashley. Todos esses relacionamentos, eles vão ser o que vão impulsionar a história. Grande parte dos acontecimentos do livro, tirando a guerra, né, que é o pano de fundo de tudo, eles vão acontecer porque os personagens vão estar tentando ficar com quem eles amam ou tentando destruir o relacionamento do outro.
E apesar disso tudo, apesar de ter tantos relacionamentos do livro, o livro falar tanto do amor não correspondido da Scarlett, ou do amor e ódio do Rhett da Scarlett, e de ele ser descrito como a maior história de amor de todos os tempos, eu acho que essa história é muito mais do que uma história de amor. Ela é uma história de superação, de reinvenção da personagem da Scarlett. Com a Guerra Civil, a família dela vai entrar em decadência total, ela vai ter o seu mundo completamente revirado. Aquele futuro que já estava reservado para ela, de se casar com outra pessoa rica, de ter todo o seu futuro, sua fortuna assegurada, acabou do dia para a noite. Então ela tem que se virar, correr atrás do seu próprio sustento, arrumar um jeito de ganhar dinheiro, porque senão ela vai morrer de fome. E esse desenvolvimento que a autora faz da personagem é muito incrível, porque a gente realmente consegue vê-la como uma garotinha mimada, sem experiência nenhuma de vida no início do livro, e a gente vai acompanhando como todos os eventos, todos os acontecimentos que ela vai passando no decorrer da sua vida vão fazendo com que ela amadureça, vão fazendo com que ela cresça. E é um crescimento muito realista, é um crescimento que uma pessoa real mesmo poderia passar por ele. Ela não simplesmente do dia pra noite, ok, agora eu tenho que começar a trabalhar e eu vou ser uma pessoa boazinha pra todo mundo me ajudar. Não, ela não perde os traços da personalidade dela, ela continua sendo uma pessoa forte, uma pessoa voluntariosa, mas ela aprende a dosar isso e ela aprende a usar isso a seu favor pra ela conseguir dinheiro, pra ela conseguir trabalho, pra ela conseguir recuperar a sua fazenda. A Scarlett O'Hara é com certeza um dos melhores personagens que já foram escritos na literatura. Quanto ao relacionamento presente no livro, o amor da Scarlett pelo Ashley é bem aquele amor romântico que a gente vê nos livros, sabe? Que você idealiza o outro, que o outro não tem nenhum defeito, mas é um amor proibido, porque ele é casado, então é um amor fadado ao fracasso. Por outro lado, o relacionamento da Scarlett com o Rhett é o completo oposto. Apesar dele ser encantado pela personagem desde o primeiro momento que ele viu ela, ele nunca passou por cima dos defeitos dela. Ele sabia que gostava dela, mas sabia que ela era uma pessoa falha. Assim como todo mundo é uma pessoa falha. E eu tinha um time preferido nessa história. E confesso que eu gostei muito do final que a autora deu pro livro. Eu acho que foi o final mais possível, mais plausível que ela podia ter dado pra história. Apesar de esse ser um calhamaço de suas quase 1000 páginas, foi um livro que eu li super rápido, em pouquíssimos dias. Eu não conseguia sair da história. Eu fechava o livro para ir fazer minhas coisas, mas eu sempre ficava pensando naqueles personagens. Eu conseguia ver direitinho a personalidade de cada um deles, sabe? Quando acontecia uma coisa, eu falava, isso é a cara da Scarlett de falar. Eu realmente me conectei com todos eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!